Ashtar Sheeran, ou simplesmente Ashtar, é um personagem conhecido entre adeptos da influência espiritualista e da nova era, como um ser que habita e age a partir de um plano superior de existência. Esse plano de existência seria um ou todos os planos materiais que se interconectariam ao plano concreto de forma interna e invisível, como forças ainda sendo inicialmente explanadas pela física quântica. Ashtar Sheeran seria interpretado como um anjo de nível maioral, recebendo instruções de outros seres de maior magnitude e que transmitiria estas instruções a outros anjos de menor magnitude, sendo assim, portanto, uma autoridade. Teria se apresentado a pessoas comuns desde os anos 50, identificando-se como um guerreiro e comandante da frota dos homens do espaço. Sua existência como ser do plano concreto teria se dado na pessoa do personagem mitológico quemético Osíris, e aos que se inclinam a crer na fraternidade branca, fundida por Helena Blavatsky. Ele é identificado como Serapis Bey, um ser pertencente ao grupo de seres chamados de mestres ascensos, um grupo de pessoas que alcançaram um nível intelectual e moral ao nível da divindade e que se sincretiza ao grupo dos Bodhisattvas da crença budista. Na Umbanda, é familiarizado com o Caboclo Sete Encruzilhadas e Preto Velho, Pai Tomás, e para os hindus, ele estaria familiar a Babaji, que teria contatado yogis por séculos de geração a geração nas montanhas da Índia, mas a sua existência é muito difundida entre os entusiastas da existência de vida alienígena, principalmente no Brasil após 1996, quando uma fita cassete foi interceptada e nela registrada psicofonicamente uma mensagem assinada por Ashtar Sheeran, o comandante dos homens do espaço. Na fita, uma voz rígida e de ânimo bélico se apresenta como Ashtar e expõe a presença dos homens do espaço, com o objetivo de auxiliar aos seres humanos do orbe terrestre em seu caminho e alertar também sobre bombas atômicas, guerras desenfreadas e caos. Na mesma fita, ele afirma também estar atuando a serviço do Rei dos Reis, que age do alto em uma missão bastante ingrata. Esta mensagem teria ocorrido ou não em resposta ao reconhecimento do governo brasileiro da existência de vida alienígena, o segundo país do mundo a admitir. Houve historicamente também outra mensagem psicofônica, desta vez interceptando um sinal de TV aberta nos Estados Unidos em 1977, assinada por um ser que se identificava como Vrilon, do comando Ashtar, tendo em seu teor quase o mesmo enredo, que remete ao lembrete da presença do comando Ashtar e dos perigos que a guerra nuclear poderia representar ao planeta e à humanidade terrestre. Ashtar seria, portanto, o líder deste comando operacional, que seria responsível pelos apelos humanos,
atuante dentro das leis do livre-arbítrio, e a sua existência se encaixa na consciência coletiva, como uma lenda urbana, já que muitas pessoas afirmam ter contato com Ashtar, principalmente por meio de sonhos e visões, o que o torna um personagem da crendice mundial, que sintetiza a existência de humanos, de sociedades e etnias diferentes da que conhece comumente, o que remete a extraterrestres, intraterrestres e intradimensionais e seres ocultos. O movimento Ashtar é estudado por acadêmicos como uma forma proeminente de religião OVNI. As supostas canalizações ou psicografias em 1952, Ashtar Sheeran teria então contatado o norte-americano George Van Tassel e alertado sobre os perigos das explosões nucleares. Este foi um comunicado de Ashtar Sheeran em 18 de junho de 1952. O objetivo dessa organização é, em certo sentido, para salvar a humanidade de si mesma. Há alguns anos, seu tempo, seus físicos nucleares penetraram o livro do conhecimento. Eles descobriram como explodir o átomo. Repugnante como os resultados têm sido, que esta força deve ser utilizada para a destruição. Não é comparado com o que pode ser. Nós não temos nos preocupados com a sua explosão de plutônio e U-235. Nós estamos preocupados, no entanto, com a sua tentativa de explodir o elemento hidrogênio. Esse elemento é vivificante, juntamente com 5 outros elementos no ar que você respira, a água que você bebe, na composição do seu ser físico. Em muito de seu planeta material está esta substância atômica vivificante, o hidrogênio. Mais tarde, Ashtar Sheeran entrou em contato com o médium, ou melhor, com a médium americana Ethel, ainda na década de 50, e disse comandar um exército de homens do espaço. Dessas canalizações nasceu o livro In Days to Come, em 1957. Ele dizia estar em contato com Jesus Cristo, que iria voltar em breve em um disco voador. O seu sotaque em inglês era uma versão avacalhada do inglês da King James Version, com palavras com "tile saves", com o claro objetivo de se adaptar à esfera de crenças humanas, a fim de simplificar sincreticamente o entendimento emocional do escopo de suas mensagens, a compreensão de pessoas crentes na Bíblia como um livro sagrado, um neologismo baseado em thyself, quando o correto, desde o inglês antigo, é yourselves. Isto seria como vós sois, vós estais, ou dar-lo-ei a vós. A sua mensagem é asseguradora, pois ele diz que vem corrigir os nossos problemas. Ashtar parece ter a faculdade de adaptar sua mensagem ao máximo ao sistema de crenças do receptor, até mesmo em sua aparência física, que pode ser, por vezes, diferente de um observador para o outro. Esta faculdade é algo comum em comunicações intermundo,
possivelmente em respeito às leis do livre-arbítrio da física quântica, que prevê o imperar do observador sobre o observado, como no que se refere à superposição de ondas do experimento do gato de Schrödinger. Em 1956, Asta Sheeran contatou um ciclo de médiuns alemães, liderado por Herbert Victor Speer e seus filhos Louis Speer e Mônica Manuela Speer. O MFK Berlim, ou Círculo de Médium da Paz de Berlim, foi através desses médiums que Asta Sheeran disse ser de um planeta chamado Metária, do sistema estelar Alfa Centauro, e que a sua raça ou grupo se intitulava os Santiner. Esse círculo de médiuns alemães continuou tendo contatos telepáticos, canalizações, psicografias com Asta Sheeran, até, ao que parece, em 1975. Diversas obras surgiram dessa interação. No Brasil, em 1965, foi lançado o livro intitulado A Grande Missão Celeste de Asta Sheeran à Humanidade da Terra. Este livro continha 3 obras do Círculo de Médiuns da Paz de Berlim. Antes da aterrissagem, em 1958, Veritas Vincit, em 1959, De Estrela, em 1960. Outro contatado famoso que alegou ter encontrado Asta Sheeran foi o italiano Eugênio Siragusa. Ainda que os avistamentos de Siragusa remontem até 1952, não foi. Foi até em 1962 que ele realmente teve encontros físicos com seres do espaço no Monte Manfred. Segundo ele, estavam presentes 2 ETs nesse encontro, Itacar e Asta Sheeran. Vale a pena também destacar outro contato muito importante, e desta vez em solo brasileiro, o baiano Paulo Antônio Landulfo Fernandes. Em 1969, na idade de 21 anos, Paulo Fernandes teve um suposto encontro físico com Asta Sheeran. Desse encontro, a pedido do próprio Asta, Paulo Fernandes fundou em 1973 uma instituição chamada CEEAS, Centro de Estudos Exobiológicos Asta Sheeran. Esse centro de estudos teria bases filosóficas, científicas e espiritualistas. O objetivo maior do CEEAS é a pesquisa da exobiologia, ou seja, da vida além da Terra, e assim da evolução das espécies no universo. Faz parte também do seu fundamento, enquanto instituição, difundir o vegetarianismo, o não uso de drogas e ainda alertar para outros perigos maiores que a humanidade corre com a iminência de mais um confronto mundial de potências e seus inimaginavelmente danos experimentos nucleares. Segundo reportagem da revista Isto É, de 16 de junho de 1999, a partir da descrição e informações dadas por ufólogos, Asta Sheeran seria um alienígena loiro, de 1,90 m de altura, que se veste como um capitão.
e preside uma espécie de ONU intergaláctica, da qual Jesus Cristo, chamado de Lord Sananda, é o governador espiritual representante da Terra. Ele tem um olhar penetrante, é bonito e transmite uma enorme paz. A mensagem que vem a seguir foi dada por Astashiran, personalidade bastante conhecida no meio ufológico. Seria ele o comandante-geral de uma equipe de extraterrestre cuja missão é o de proteger o nosso planeta Terra. As mensagens vindas de Astashiran eram feitas por meios telepáticos ou, como preferem alguns, por canalização. Mas esta mensagem especial veio por um outro método, conhecido por transcomunicação. Muito conhecido no meio espírita, a transcomunicação parte do princípio de que seres em outras dimensões, espíritos, por exemplo, podem se comunicar conosco usando aparelhos eletrônicos, como rádio, gravadores ou sistemas de vídeo. No caso específico desta mensagem, recebida em São Paulo no primeiro semestre de 1998, as informações foram captadas de uma forma ocasional por um gravador de fita cassete, quando se tentava reproduzir um CD. Como é característico das mensagens recebidas por transcomunicação, há muito ruído, e em função disso, o início da mesma mensagem ficou ininteligível e truncada. A seguir, a mensagem que foi captada. Em auxílio a vocês, pois os seus guardiões invisíveis estão muito preocupados com o estado do planeta. Nós somos 10 milhões de homens do espaço, fartamente equipados com forças de natureza etérica, a fim de se operem as intenções das forças destrutivas, tornando inofensivos seus meios. Sabemos quais as regiões da Terra que estão fadadas à destruição, e logo que apareçam o perigo, enviaremos a esses lugares vários milhares de discos voadores, para dar-lhes uma ideia de como vocês estão protegidos. Poderia citar inúmeros fatos, onde sabotagens premeditadas foram impedidas graças à vigilância dos nossos homens. Se ainda não se produziu a desintegração atômica em cadeia, não é porque os sábios sabiam utilizar os átomos, é porque nós temos tido o cuidado especial de purificar a atmosfera por meio de bolas de composto químicos depois de cada explosão atômica. Nossos meios de comunicação telepática e de observação visual, que englobam cada pessoa e cada lugar da Terra, estão ainda além da compreensão atual de vocês. As promessas, tantas vezes repetidas, de que aqueles que depositarem a sua confiança em Deus serão protegidos, são perfeitamente exatas. O nosso aparecimento sob uma forma física ou materialização de novas naves aéreas dependem das instruções que recebemos de bases que estão muito acima das atmosferas de vocês. Estas instruções são determinadas em grande parte pelos acontecimentos e pelas reações humanas. Outros fatores desempenham também o papel, como a influência planetária magnética, as condições astrais, as vibrações especiais provenientes da força
das forças concentradas no interior do globo, ou das regiões onde os humanos despertam diante do perigo e fazem tentativas desesperadas para deles se livrarem. Estas últimas considerações são talvez o elemento mais poderoso que leva as nossas forças para eles. Mas vocês próprios, os humanos, devem tentar conquistar a sua liberdade antes que possamos vir em seu auxílio. Nós estamos vindo como libertadores ou defensores e esperamos instruções para uma missão mais agradável. Poderemos, então, misturar-nos livremente com vocês, iniciando-os em tantas delícias e em um bom número de privilégios que possuímos. Querem vocês, por sua própria colaboração, apressar este dia feliz? Esperamos que sim. Vocês querem acreditar firmemente em nossa existência, assim como em nosso desejo impessoal e desinteressado de servi-los? Quanto mais cedo estes dois fatores forem aceitos pelos homens em geral, mais rápido e facilmente poderemos atingir a nossa meta. Estão nos apressando para salvar todas as almas que quiserem adaptar-se a transformações gloriosas exigidas pela nova era. Alguns de vocês serão retirados do seu planeta a fim de ajudar por algum tempo nos planos invisíveis, como milhares o fazem atualmente. Honra aqueles que, por intuição divinamente inspirada, podem captar a verdadeira significação da nossa missão. Qualquer esforço de nossa parte para adquirir, seja o que for, dos valores do seu planeta, seria imperdoavelmente vil, tendo em vista que uma grande parte dos habitantes do seu planeta está em lamentável situação de penúria e subnutrição. Temos a intenção de ampliar os seus recursos e não de diminuí-los. O contraste que há entre as condições harmoniosas de nossos próprios planetas e a desordem caótica que existe em toda parte, onde vemos a vida tal como ela é, vivida no planeta, é extremamente doloroso de observar. Devo dizer que a incapacidade de todos, salvo a de um punhado de homens, de poder captar pelo menos uma visão efêmera da mensagem espiritual do Mestre, que os teria libertado de toda a servidão material, representa uma cegueira que encheu nossos corações de angústia quanto à possibilidade de salvar a Terra da destruição total. Nós, que os vigiamos dos nossos postos de observação no espaço, perdemos toda a esperança de ver o planeta, a Terra, escapar à sua morte. Nós, que nos diz respeito, tínhamos resolvido esquecer a Terra de vocês, mas para o seu Salvador, a coisa era diferente. Ele fez a promessa sagrada de que voltaria. Por isso, este mundo tenebroso será por ele iluminado. Apesar de todos os esforços das forças do mal para impedir este acontecimento, temos confiança que esta promessa ela será cumprida. E nós nos submetemos inteiramente à direção suprema do Salvador invisível de vocês. Ele não virá em carne. Quer essa assistência chegue visivelmente por meio de astronaves
cuja equipagem é constituída de seres poderosos, mostrando a sua autoridade pelo uso de forças desconhecidas dos mortais? Quer esse auxílio venha por meios misteriosos e invisíveis, é certo, todavia, que os homens e as mulheres que cumprem as missões para as quais nasceram sobre a terra receberão tudo o que for necessário para garantir o seu sucesso e para desempenhar o papel que lhes é destinado. Ninguém é capaz de aliviar o seu justo valor, a paciência e a maravilhosa indulgência com as quais Deus suporta a fragilidade dos humanos. Ninguém é capaz de medir seu desapontamento quando eles recusam a aceitar o seu perdão e a sua misericórdia. Tudo o que se passa, sendo de natureza destrutiva, é o resultado de livre escolha do homem, de ligar-se à senda da retrogradação, que leva ao esquecimento. Estes seres retrogrados não podem existir no novo mundo que se cria atualmente. Nos próximos anos, haverá milagres que levarão vocês a uma revisão das suas concepções sobre a natureza e a sua metamorfose. É inevitável uma era de purificação antes que se possa instaurar um sistema mais perfeito. Há meios para tornar menos dolorosa uma tal purificação e a eliminação destes resíduos inquietantes, embora em diferentes partes do globo. Só uma completa varredura fará desaparecer qualquer vestígio das antigas abominações e seus resíduos. Há, no entanto, inúmeros casos em que esforços determinados são levados a efeitos por indivíduos, grupos ou movimentos para uma reforma viva da nova era. Esforços que impedirão medidas tão radicais. Nós atravessamos os países de ponta a ponta. Encontramos uma multidão de pessoas íntegras, generosas e de instinto aberto. Tomamos nota de cada uma delas. Nós a observamos em casa, nos negócios, no trabalho, nas distrações, na riqueza e na desdita, em tempo feliz e por ocasião de desgraças. Em todas as ocasiões, elas ficaram calmas, cheias de recursos, dando coragem e força aos medrosos e aos fracos. Agradecemos a Deus por elas existirem. Há momentos que nos consideram como destruidores. Reflitam, pois, por alguns instantes, e pensem em tudo o que os torna ansiosos, apavorados, infelizes e preocupados. O tempo, as marés do oceano, o ar que vocês respiram, o alimento que absorvem, a própria terra sobre a qual vocês andam, afetaram as relações humanas, os negócios, os governos, o comércio, a sociedade em geral, pois o seu magnetismo está carregado de novicidade. Todas essas coisas serão renovadas. No momento, nenhum esforço deve ser feito para se comunicarem conosco, salvo depois de um pedido especial nosso. Nós mesmos escolheremos a ocasião, o lugar e a pessoa com o qual desejaremos manter contato. No entanto, seria uma grande ajuda se vocês quisessem manter em relação a nós sentimentos amistosos e de confiança
e pensamentos de boas-vindas. As nossas forças encontrariam, assim, uma atmosfera bem adaptável ao seu trabalho, pois elas têm necessidade desses campos de luz para aterrissar e pousar por alguns instantes, a fim de poderem adaptar-se às condições e às vibrações que encontrarão ao cumprirem a sua missão. Conhecemos cada um de vocês e sabemos da simpatia daqueles que testemunham a nossa missão. E queríamos que vocês soubessem a ajuda que isto representa para nós, ter avenidas luminosas que nos permitirão atingir as regiões mais sombrias, onde se devem realizar tanto trabalho. Estamos profundamente reconhecidos a vocês por sua compreensão e por sua benevolência. Eu sou Asta Sheeran. Gratidão por fazer parte desta linda família cósmica. Que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas. Namastê e Hari Om.